Olá, sejam bem-vindos com muito carinho ao programa Luz com Emmanuel. Hoje vamos conversar sobre o capítulo 96, Nas Palavras, do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Nas Palavras. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Essas palavras estão em Tiago, no capítulo 5, versículo 9. Mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata de lixo. Não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. Podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem, sem necessidade de estender o mal. Ergue a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Louva as perspectivas da fé ao lado dos que choram no desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Destaca as possibilidades de auxiliar, onde os outros somente encontram motivos para censura. Desdobra o trabalho restaurador, onde o pessimismo condena. Procura o lado melhor das situações, para que o melhor seja feito. E, quando os obstáculos morais se agigantarem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Pensa no bem, quando não puderes falar nele. A semente muda renova a terra. A gota silenciosa de sedativo acerena o corpo martirizado. Nunca te queixes dos outros, mesmo porque, em nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se em algum lugar desse alguém não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. Queixar-se, reclamar, julgar, fazemos isso tanto, com tanta frequência, sem muitas vezes nem nos darmos conta, por pura invigilância sobre nossas palavras, que são fruto do que pensamos e, por consequência, mostram nosso atraso moral, nosso orgulho que precisa ser transformado, a baixa autoestima que ainda temos, a ponto de precisarmos rebaixar nossos irmãos para nos sentirmos maiores. Mas como nos sentimos feridos e magoados quando o contrário acontece e o julgamento recai sobre nós. A dor é grande, né? Mas é remédio. Não fazeis aos outros o que não queres que te façam. Não julgueis para não serdes julgados. Quantas vezes já ouvimos esses sábios conselhos de Jesus? Pois se nós quisermos misericórdia celeste, e certamente precisaremos dela, empreguemos a mesma medida para com os outros. Porque não há entre nós aquele que é isento de falhas. Todos nós necessitamos de indulgência. Jesus nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Está no capítulo 10 das bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos,
do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando culpamos alguém por uma falta, vejamos se essa mesma censura não cabe a nós também. Nossa consciência íntima, ela precisa ser constantemente consultada. Antes de queixar-me de alguém ou julgar, na verdade eu devo me perguntar: e se fosse eu do outro lado? Essa severidade é realmente adequada? E se em vez de estender o mal, eu utilizar as palavras para auxiliar no bem, como sugere Emmanuel? Se pouco a pouco eu for substituindo a crítica pelo elogio, e se eu me esforçar para realçar as qualidades ao invés dos defeitos de alguém? E se eu conseguir ver o melhor lado das situações ao invés do pior? E se eu puder levar esperança aos que não aguentam mais lutar? Se eu conseguir restaurar a fé naqueles que choram desencantados com a vida? Vejam bem a diferença se fizermos isso, né? Como Emmanuel diz, usar o divino dom da palavra para o bem. Pensar no bem quando não puder falar nele. Também nos lembra Emmanuel. E em tempos de transição planetária, como a gente vive, quando parece que os obstáculos morais são tão grandes, como se a maldade estivesse assim tão acelerada a ponto de parecer que está triunfando, nós precisamos também orar, mesmo que não falemos nada. Guardemos então o dom da palavra e oremos. Para concluir, eu quero pegar mais uns trechinhos das bem-aventuranças, das misericórdias do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, com sábias palavras das orientações dos amigos espirituais. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que é Deus, né? Que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que então haveis de mostrar-vos tão clarividentes em relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos dos vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso, porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas obras mais ocultas, o germen de bons sentimentos, centelha viva da essência espiritual. Fiquemos agora com a música A Força do Perdão, de Sérgio Lopes, para concluir a nossa reflexão. Perdoar é muito mais que estender a mão.
e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei.